tudo bem? Meu nome é Sasha, eu faço parte da família Mormai. Minha função é gestão de processos e pessoas. Tomara que vocês gostem do que a Mormai... Acho que é essa daqui, tá? Tomara que vocês gostem do que a Mormai preparou, né? A gente é uma empresa um pouco fora da curva, então vocês vão ver um videozinho que a gente preparou, porque os organizadores do fórum me fizeram 4 perguntas, né? Uma delas era os valores na empresa e sua gestão. A segunda pergunta é como desenvolver talentos e reter esses talentos. Como integrar as gerações nas empresas, do online e offline. E eu me tomei a liberdade de fazer um pequeno videozinho onde a gente resume tudo, porque eu gosto mais de interagir um pouco com vocês, se vocês têm alguma pergunta sobre o nosso modelo de gestão, que ele é um pouco particular, né? Só contando um pouco da minha história, né? Moro no Brasil há 15 anos, sou pai de 2 filhos nascidos aqui no Brasil, sou um apaixonado pelo Brasil, sou argentino e faço parte da família Mormai há mais de 5 anos, muito orgulhoso de fazer parte da família Mormai. Hoje também faço parte do conselho da Mormai. Até fiquei um pouco surpreso, porque na minha vida eu tomei mais conselhos do que eu dei, né? Mas eles me convidaram e, aproveitando, eu teve uma única ressalva, né, para fazer parte do conselho da Mormai, acreditando muito no que eu entendo que é o modelo de gestão. Nós montamos dentro da Mormai um conselho que ele não é remunerado. Então, uma empresa como a nossa se orgulha também de quem faz parte desse conselho de gestão, ele está lá porque gosta e ama o que faz. Então, vou mostrar para vocês um pequeno videozinho aqui. A Mormai nasceu em 1979 à procura de uma solução para a prática do surf. Considerada hoje mais do que uma marca, é um estilo de vida. Atualmente focada no processo de licenciamento, fazem parte dessa família 46 empresas, que produzem mais de 4.500 itens. Hoje, a Mormai dedica-se à construção, manutenção e perpetuação da marca, deixando a fabricação de seus produtos aos especialistas de cada categoria. Primeiro, precisamos entender o modelo de gestão, ou melhor, gestação da Mormai. Entendemos as contratações como um processo quântico e orgânico, onde o colaborador escolhe a Mormai para se desenvolver pessoal, emocional e profissionalmente, necessariamente nessa ordem. A relação não começa diretamente com a marca, mas sim no local onde ela se situa. A maioria das pessoas procura um local onde possa ter maior qualidade de vida. A Mormai nasceu num local paradisíaco, Garopaba. A primeira pergunta do nosso RH é: por que você escolheu a Mormai? Nunca encaramos as contratações como uma escolha da marca ou com objetivos imediatos sobre a capacitação profissional do indivíduo. Para a marca, são mais importantes as pessoas do que o currículo que elas carregam. A maioria de nossos colaboradores são de grandes metrópoles, que escolheram Garopaba para viver, criar ou formar uma família. Eles naturalmente desenvolvem capacidades incríveis, que logo são aproveitadas pela empresa. Isso só acontece porque esses colaboradores dividem a mesma motivação da Mormai, a qualidade de vida. A Mormai tem como promessa a qualidade de vida no mais puro significado. Inclusive, se separarmos as palavras qualidade e vida, entendemos o sistema de licenciamento, onde a marca proporciona felicidade, amor, liberdade, sinônimos da palavra vida, a parte intangível do negócio. E nossas licenças proporcionam bons insumos, serviços, distribuição, sinônimos de qualidade, a parte tangível do negócio. A marca não precisa reter talentos, o indivíduo é que precisa fazer sua escolha. A marca já faz o mínimo que precisa ser feito por qualquer empresa: pagar salários em dia, recolher os tributos, aulas de yoga, ambiente de trabalho saudável e etc. Você não tem como reter alguém que não acredita na promessa da marca ou está infeliz com ela. Motivação. Quando o talento é desenvolvido dentro da empresa, o mesmo sente segurança, mas isso só acontece nos modelos de gestão colaborativa.
Em empresas colaborativas, surgem conceitos como liberdade com responsabilidade. Basicamente, a liberdade é a mãe da criatividade. O colaborador livre se torna um agente altamente criativo, trazendo sempre soluções inovadoras para a empresa. Dessa forma, sempre esvazia o copo, compartilhando suas ideias e partindo para uma nova solução e assim por diante, fazendo com que sua estadia no ambiente de trabalho seja sempre desafiadora. Empresas são feitas por pessoas. Pessoas boas, empresas boas. Pessoas criativas, empresas criativas. Ação. Na maioria das vezes, esses dois perfis se referem a faixas etárias diferentes. Na Mormai, não vemos isso como um problema. Compartilhamos nossos guidelines logo no início da relação com nossos colaboradores. Jovialidade, naturalidade, bem-estar e verdade. Com isso, não interessa a faixa etária do colaborador. Ele sempre reflete em cada uma de suas ações esses guides. Pessoas joviais, pessoas naturais, pessoas do bem e verdadeiras. Dessa forma, os mais novos aproveitam as experiências daqueles que fazem parte da equipe e os mais experientes nunca enxergam ameaças nos novos colaboradores. Aliás, esses novos colaboradores são considerados uma injeção de oxigênio e criatividade, que, associados à experiência e bagagem, nos trazem uma gestão colaborativa com um altíssimo índice de assertividade. Resultado: hoje em dia, as ferramentas têm diminuído a distância entre o varejo on e offline, quebrando o estigma de mundos separados. Hoje, precisamos pensar em soluções integradas, integrar verbas, equipes e esforços, disponibilizando ao consumidor tudo o que ele precisa. Em contraponto ao conceito de que as lojas seriam um showroom de experiências, tendo como única função o vitrinismo, os motores de omnichannel transformam essas lojas em estoques, com geolocalização estratégica que agilizam a entrega e barateiam custos de logística. Dessa forma, as vendas online não prejudicam o resultado da loja física, distribuindo em cascata o comissionamento pela venda feita. Todo mundo ganha. Alô? Bom, esse videozinho aqui é basicamente um ótimo exemplo de gestão colaborativa, onde a gente conta uma história real, tudo aquilo que a gente acredita, e é de fato o nosso modelo de gestão na Mormai. Depois a gente vai abrir para perguntas, eu acho que agora é o teu momento, né? Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mariana Zal, eu sou gerente de desenvolvimento organizacional na OLX. Me convidaram, fizeram essa gentileza de me convidar para falar um pouquinho sobre a nossa visão, sobre como que a gente enxerga atração, desenvolvimento e retenção num segmento como o nosso, de tecnologia, de e-commerce. Só um minutinho. Só no meio? Pessoa de tecnologia que não está sabendo mexer no passador de slide, mas enfim. Bom, para falar sobre esses 3 tópicos, a gente tem que acabar começando a falar um pouquinho do que é a OLX, de onde começou tudo isso. A OLX é uma marca que mundialmente existe desde 2006 e que veio para o Brasil em 2010. Hoje, a gente tem 460 funcionários distribuídos em 3 escritórios. 2 no Rio, 1 aqui em São Paulo. No Rio fica a nossa base. E a gente recentemente passou por um processo de fusão. Então, nossas empresas mães são a Naspers, a Schibsted, a Telenor. Empresas mundialmente conhecidas e que trouxeram para cá a tecnologia relacionada à compra e venda online no tipo de segmento que a gente trabalha. E nisso, nesse momento pós-fusão, a gente identificou que a gente precisava revisar um pouco os nossos conceitos, tentar entender o que era o nosso propósito, ou seja, o que era o objetivo principal da nossa empresa, e como um passo seguinte, a gente definiu o que seriam nossos valores, porque eram justamente esses valores que iam passar por todos esses 3 processos, de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas.
E nisso a gente fez um processo que durou 3 meses para poder definir, junto das nossas pessoas, ou seja, um processo colaborativo, uma palavra que foi até usada também pelo Sacha no vídeo, e a gente trabalhou esse processo colaborativo durante 3 meses para poder definir o nosso propósito, que passou a ser aproximar brasileiros para transformar itens em felicidade, porque a gente começou a entender que nossa função no mercado era justamente de conectar pessoas e garantir que elas realizem os sonhos de uma forma, através de uma economia colaborativa, de uma economia muito relacionada à questão da consciência relacionada à economia. E, de um lado, a gente tem o vendedor, que tem um item que ele desapega para poder conseguir algum dinheiro para realizar um sonho, um dinheiro extra para realizar um sonho dele, pequeno ou grande. E, de outro lado, a gente tem o comprador, que compra um item por um custo menor do que outros meios que ele poderia utilizar. E, nisso, nosso propósito reflete nos nossos valores e também em todo o nosso dia a dia com as pessoas. Esses são os nossos valores. Fazemos nosso usuário sorrir, temos paixão por desafios, estamos juntos, somos todos donos do OLX, fazemos de maneira simples, mais é menos, e levamos nosso trabalho a sério, mas não tanto a nós mesmos. O que a gente identificou em todo esse processo de colaborativo com as pessoas foi que, se a gente é uma empresa inovadora, de pessoas jovens, que trabalham de uma forma colaborativa, dando e recebendo feedbacks, trabalhando o tempo todo de uma forma onde nós sabemos o que são as diversidades dos outros e conseguimos lidar com tudo isso, a gente conseguiu construir esses valores e é neles que a gente baseia todo esse processo de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. Alguns anos atrás, até eu entrei no OLX tem quase 3 anos, e eu lembro que, quando eu entrei, a primeira pergunta que me faziam assim: você é louca? Você vai para e-commerce? Você vai para mercado de internet? Quem nunca ouviu essas perguntas aqui? Mercado instável. Daqui a um ano, não dou um ano para essa empresa sair ou entrar uma outra no lugar. Então, assim, são questionamentos muito frequentes e que a gente começa a tentar diminuir um pouco, porque a gente começou a ver que a história passou a ser outra. A gente começa hoje, com empresas de segmentos de internet, a gente começa a ver que a gente se prova como empresas de inovação, que focam em inovação, que focam em autonomia das pessoas, porque a gente empodera as pessoas para que elas tomem decisões, e, principalmente, empresas que focam nas entregas e nos resultados. Não um cara que vai trabalhar lá de 9 às 18, ou que vai trabalhar de 9 à meia-noite, que seja, para poder entregar um resultado, mas sim o resultado que ele entrega, afinal, que é importante. E, nesse novo ambiente, nessa nova forma de trabalho, a gente começou, como empresa de internet, a ser muito mais atrativa. A gente tem uma nova forma de trabalho, a gente tem uma nova forma de lidar com pessoas, e as pessoas começam a se sentir mais atraídas por isso. E aí perguntei: e aí, RH, é mais fácil contratar agora? Não. Não está tranquilo, não está favorável. Não é fácil contratar essas pessoas. Porque, por mais que a gente tenha um ambiente super colaborativo, super interessante e atrativo para as pessoas, a gente tem um pequeno probleminha: o mercado é recente. A gente tem outro mais ainda: perfis extremamente específicos. Algum de vocês já contratou um testador de foguete? Eu já. A gente contratou um testador de foguete tem 3 meses. O pessoal ali da minha equipe está ali que não me deixa mentir. A gente tem perfis extremamente específicos, desenvolvedores de todos os tipos que se pode imaginar, cientistas de dados, a galera de produto, que trabalha o produto para o consumidor final e tem que pensar em dados. Os perfis são cada vez mais difíceis de se encontrar. Você não tem essas pessoas prontas no mercado, porque a academia não colabora para isso. A gente não tem faculdade, pós-graduação, eles ensinam conhecimentos que são consolidificados, que são consolidados. Como é que você puxa uma pessoa, não se ensina na faculdade a ser um cientista de dados, a transformar aqueles dados que a gente pega do site em informação para a área de produto, até mesmo para RH ou de qualquer outra área da empresa, de como que a gente transforma aquilo em resultados ainda melhores, para completar a geração milênio. Quem nunca ouviu de um estagiário a seguinte frase: esse trabalho é operacional demais para mim? Estagiários, analistas júnior, seja o que for, independente disso, porque é um mercado recente. Então, os designers de UX, UI, que a gente precisa contratar, têm o quê? 4, 5 anos de experiência. Essa é a galera sênior que a gente tem no mercado. Esses são os caras que ditam o que tem que ser feito. E aí chega essa galera que tem que mandar e quer mandar. Eles querem líderes inspiradores, que deem um contexto
Ou seja, aonde a gente quer chegar e eles definam como. E a gente está na mão dessa galera. Uma galera que tem que ter uma atitude muito diferente. É uma atitude de inovação natural. É uma atitude onde eles têm que buscar uma maneira totalmente diferente de curiosidade e foco no usuário final. A internet ela é muito rápida. Então, num clique, você muda de loja. Num clique, você está num outro aplicativo e apaga o seu. Como que a gente lida com isso? Dentro do OLX, a gente trabalha esses 3 temas com o mesmo... A gente traz soluções para o mesmo caminho para esses tipos de tema. Para atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. E aí a louca aqui vai dizer para vocês, compartilhamento de conhecimentos, de informações. É nisso aqui que se baseia todo o princípio para a gente no OLX. A gente, para voltar um pouquinho até nesse tema, a gente tem 3 formas principais de motivação para a retenção das pessoas. Dinheiro, ou seja, benefícios, remuneração, o que a gente leva para as pessoas de palpável. A gente tem também o conforto, ou seja, o clima, empresas de internet, com puffs jogados para todo lado, com 1000 comidinhas deliciosas. Agora a gente está tentando ir para uma época mais light, o pessoal começa a reclamar, poxa, só tem biscoito, eu quero banana. E aí, eu já também falei assim, olha, gente, eu queria que tivesse profiteroles todos os dias, mas não dá. Então, tem a parte do conforto e tem também a questão do aprendizado, do quanto que essas pessoas aprendem no dia a dia, do quanto que elas compartilham informações. Se a gente foca só no dinheiro, vira uma relação mercenária. Você está sempre naquela guerra ali com pessoas que vão embora por causa de R$500, ou por causa de 1.000, quem sabe. Se a gente foca só no conforto, a gente tem pessoas passivas. A empresa estagna. Agora, se a gente foca em aprendizado, a gente traz significado. A gente reforça a carreira das pessoas, a gente empodera as pessoas. É dessa maneira, através do compartilhamento de conhecimento, de informação, que a gente traz significado para as pessoas e traz reconhecimento. E é essa vertente que a gente escolheu dentro do OLX para poder trabalhar atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. Como que a gente faz isso? Essa foto de Friends é da galera de lá do trabalho. A gente trabalha numa ação única, lembra que eu comentei um pouquinho antes? Quando a gente fala de eventos, a gente faz eventos frequentes. Hackathons, Meetecs, Tech Talks, dojos, enfim. Inúmeros eventos da área de tecnologia, e vocês olham para mim e falam assim, é assim que você resolve? É desse jeito? É essa a tua solução extraordinária para resolver atração, desenvolvimento e retenção de pessoas? Eu digo para vocês que sim. Porque é nesses eventos que a gente movimenta e compartilha conhecimento. É nesses eventos que a gente fala abertamente sobre o que a gente realmente acredita, o que cada um dos nossos funcionários acredita. A gente traz exposição para os nossos talentos. E é através disso que a gente consegue fazer com que eles se sintam reconhecidos. É dessa maneira, tanto interna quanto externamente, que a gente traz essas pessoas para a exposição e traz reconhecimento para elas. E, principalmente, a gente desenvolve e prepara pessoas. Esses são alguns dos eventos que acontecem, que eu estava citando agora, de esses nomes estranhos, Dojo, Tech Talk, Meetec, Hackathon. Todos eles, até falando do Dojo e do Hackathon, um é um desafio de programação, o outro é uma maratona de programação, onde a gente, sempre o foco, no final das contas, é, lógico, primeiro a diversão, eles se divertem muito juntos, acreditem, programadores se divertem programando, e eles programam, se divertem, aprendem, se desenvolvem, e, por consequência, aprendem a trabalhar em time, e a gente tem um retorno disso que é fantástico, a retenção dessa galera. Eles não estão interessados simplesmente, lógico, no dojo a gente bota cerveja, a gente bota quitutes naturais, não tão naturais assim, pizzas e afins, mas no final do dia eles estão lá para programar. Eles estão lá para brincar de aprender. E nisso a gente estimula o compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de informação, onde eles aprendem e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de um Tech Talk ou de um Meetec, que são eventos relacionados a palestras, tanto internas quanto externas, a gente, novamente, desenvolve essas pessoas para que elas consigam se apresentar. A gente está falando, na maioria das vezes, de desenvolvedores, de pessoas de dados, que são geralmente mais restritas para poder falar, para poder se comunicar, se apresentar diante do público.
E a gente consegue desenvolver essas pessoas, e, ao mesmo tempo que eles aprendem mais e se desenvolvem, a gente também trabalha a retenção deles quando a gente reconhece e abre espaço para que eles falem em nome da empresa, seja em eventos internos ou externos. Qual que é o resultado desse movimento? Talentos que sentem-se preparados e reconhecidos pela empresa. A gente atrai pessoas com os mesmos propósitos, porque quando a gente fala de um MeTech, que é uma apresentação que a gente faz com 2 desenvolvedores, 2 palestrantes nossos, e sempre um palestrante externo, essas pessoas estão se colocando para o mercado. E, dessa forma, por que não atrair pessoas? A gente consegue atrair pessoas justamente porque elas se encantam pelo mesmo tipo de propósito que as pessoas que a gente tem dentro da OLX sentem. E o ciclo se inverte. Finalmente, ele se torna um círculo virtuoso. Por que isso? A gente, ao invés de correr atrás das pessoas, que era o que a gente fazia até muitos meses atrás, lógico, a gente ainda tem uma parcela que faz isso. Uma parcela dos processos seletivos são também a gente buscando pessoas. Mas muitos dos processos que a gente conclui são justamente a partir desse tipo de evento, desse tipo de reconhecimento, porque a gente consegue atrair pessoas que são como nós, que se preocupam com o mesmo princípio, que é o de aprendizado. Vou deixar aberto o contato para qualquer tipo de dúvida, mas, na verdade, o recado final a gente aprendeu no OLX que, para a gente atrair pessoas boas e para a gente reter as pessoas boas que a gente tem dentro de casa, o princípio inicial é o desenvolvimento. É o quanto essas pessoas aprendem todos os dias, umas com as outras. E é nisso que a gente resolveu focar. A gente sabe que é um caminho longo, é um trabalho de formiguinha que a gente tem para ser feito, mas a gente tem tido resultados maravilhosos nos últimos meses que a gente vem trabalhando assim. A gente está trabalhando assim há quase 1 ano e a gente sente que vale muito a pena investir. É isso. Obrigado, Mariana. Bom, eu queria fazer umas perguntas para vocês e aí depois abrir para o pessoal, quem quiser perguntar também. Acho que é um assunto que vai gerar bastante discussão aí. Eu queria começar perguntando para o Sacha quais foram os desafios que vocês encontraram na Mormai do ponto de vista de cultura organizacional com a chegada do digital. Bom, isso acontece em todas as empresas porque a composição física das empresas carregam esse cacuete. Você traz as soluções, você traz as pessoas que pensam online. Inclusive, as ferramentas de internet fazem com que você se transfira para outra dimensão, mas ainda num único ambiente, que é o físico. A gente tentou cada vez mais se desapegar de um único ambiente. A melhor coisa que você pode dar para o seu colaborador, além do conhecimento, é liberdade. É a liberdade para ele trabalhar em outros ambientes, para ele ter outros horários. A gente tem uma briga homérica com o nosso sindicato por causa dos horários. Na Mormai nós não temos ponto, não temos relógio ponto, né? E a gente, com o tempo, foi vendo de que o colaborador optava por um formato diferente, que não é o CLT, que são empresas próprias, microempreendedores individuais, onde eles queriam a sua própria liberdade. Como você falou, você dá liberdade, você dá conhecimento, as pessoas retornam com o dobro do que você pensa. Então, o que eu entendo, o que a maioria das pessoas entende que é o desafio, em realidade é uma grande solução. A melhor coisa que você tem que praticar na sua gestão, dentro das suas empresas, é a liberdade. Como você faz para ter liberdade? Há um conceito que chama-se elevar o nível de consciência dos envolvidos no processo. Pessoas conscientes são pessoas responsáveis. Pessoas que têm consciência e compartilham a causa da empresa ou os valores da empresa se tornam altamente responsáveis e criativas e deixam de trabalhar aquelas 40 horas semanais, aquelas 44 horas semanais e se tornam agentes. Gente, são os melhores trabalhadores que vocês vão ter. São as pessoas livres. Bacana. Mariana, se puder complementar um pouquinho para falar do quanto que isso está enraizado na cultura da OLX para a gente. Assim, essas brigas com os sindicatos e afins, isso é um tema que é comum, principalmente para empresas de tecnologia. Eu costumo dizer que aquela história, CLT foi feita há tantos anos atrás e não existe uma revisão, estou vendo as cabecinhas assim, não existe uma revisão disso tudo. E quando a gente pensa que a gente traz
pessoas, talentos, que são pessoas que são especialistas e que, teoricamente, esses caras, se eles são especialistas e são referência, eles têm que ter uma remuneração diferenciada. E como é que você trata essas pessoas dentro do seu contexto? Se você tem que ter uma diferenciação entre líder e liderado de 40%, segundo a CLT. Como é que você trabalha com pessoas que têm que ter liberdade? A gente conseguiu uma flexibilização onde a gente tem o relógio de ponto, mas eles têm um horário livre, onde eles podem chegar e sair a hora que eles quiserem, dentro daquelas 8 horas diárias, vamos dizer assim. Mas como que você trabalha? Como que você flexibiliza as questões da CLT de uma maneira que você não se exponha, mas você também não deixe de trabalhar em cima da liberdade e da autonomia? Dentro do OLX, a gente também trabalha muito a questão da autonomia, do quanto que... É um dos nossos valores, né? Somos todos donos da OLX. Se você é dono, você tem autonomia, você trabalha e você pensa na melhor forma de fazer aquela ação ou entregar aquele produto. Então, assim, a gente funciona mais ou menos da mesma maneira, dando liberdade e conhecimento e focando nesses 2 pontos. Legal. Acho que esse é um palco bem interessante para a gente poder comentar. A consolidação das leis do trabalho foi feita no governo do Getúlio Vargas, num processo onde a gente estava saindo de um país rural para um país industrial, e hoje a gente é uma economia de serviços, onde os modelos de negócio são muito mais similares aos nossos modelos de negócio, e só agora está iniciando uma discussão no Ministério do Trabalho para que haja uma votação no segundo semestre que não vai flexibilitar a CLT, e sim permitir com que os acordos do sindicato passem a valer em detrimento da CLT. Então, o que a gente combinar vai fazer mais, vai ter mais valor do ponto de vista legal do que o acordo da CLT, né? Você quer comentar, Sacha? Em realidade, é assim, a iniciativa privada ela tem um contato mais próximo com o mercado. O mercado é o que define. A CLT, os sindicatos, eles vão estar lá, velho, e vão ficar lá pelo resto da vida. Eles não têm metas para cumprir, eles não têm projetos para entregar, os caras estão lá. Se você for depender do Estado, tu vai ficar sentado esperando pelo Estado. Então, a iniciativa privada, ela identifica, junto ao colaborador, qual é o melhor formato. Nós, dentro da empresa, temos uma parceria com uma cooperativa que assessora o colaborador que opta por microempreendedor individual, por uma pequena empresa, a se administrar no que refere a sua, o que seria fundo de garantia para ele ter a sua aplicação, para ele ter uma boa, me fugiu da mente agora, previdência privada. A gente presta toda essa consultoria para o colaborador e deixa ele super livre para ele escolher. E vou te falar, está todo mundo migrando. Nem o colaborador consegue mais suportar, pagar tributos, e esses tributos pelos quais ele está pagando os prendem cada vez mais a uma gestão arcaica e tradicional, a qual ele não quer fazer parte. O milênio não quer fazer parte daquilo. Não. Pois é, eu acho que esse é um ponto bastante interessante, que existe uma certa nuvem de fumaça em cima daquilo que os sindicatos falam que é o interesse do trabalhador e que, no final do dia, é o interesse deles para poder se manter da forma como está. E eu acho que a gente tem que ter uma pressão de toda a população para que a gente possa fazer com que esse negócio se altere. E eu acho que a gente está num momento político hoje que a gente pode tentar fazer Sim, sempre, isso. não pode perder as esperanças, mas esse movimento ele é natural, orgânico, ele vai se direcionar em prol da liberdade do colaborador escolher qual é o melhor formato para ele, não depender mais 100% do Estado. Lógico que é um percentual altíssimo de mulheres que optam pela CLT por causa de gravidez, de estabilidade, mas nós temos, as nossas estatísticas nos falam de que o percentual cresce cada vez mais do colaborador que opta por outros formatos. Legal. Eu queria abrir para perguntas agora, quem quiser fazer. Tem uma aqui. Oi, pode boa fazer. tarde. Depois a gente passa aqui. Meu nome é Georgia, eu trabalho na IBM e eu gostaria de saber de vocês até que ponto a liberdade, como que a gente pode dar liberdade para um funcionário, mas também entender que essa liberdade que a gente pode ter, ela é muito vinculada à maturidade que o profissional tem. Então, não necessariamente, como que a gente pode trabalhar isso, fazer com que ele se motive a trabalhar e dar essa maturidade para ele poder ter essa flexibilidade. Porque se eu dou muita flexibilidade, se eu dou muita flexibilidade para um funcionário desmotivado, ele não trabalha, né? Agora, o que eu tenho que fazer para mantê-lo motivado e dar essa liberdade? Porque eu também sou super a favor da liberdade, contanto que você me entregue o
Alô? E o que eu faço? Como que a gente trabalha a liberdade / maturidade? A gente passa pelo mesmo tipo de questão dentro da OLX e acho que isso é lugar comum para grande parte das empresas. A gente trabalha com um público super jovem. Eu sou uma das mais velhas lá. Então, assim, como é que você trabalha a maturidade com essa galera? Eu costumo dizer que tudo passa muito pela gestão. Esses dias a gente estava num bate-papo, até com empresas de tecnologia, que a gente tem de RHs que fazem parte disso, e na verdade, o fundo é que está tudo muito por trás dos líderes. De como que você maneja tudo isso e de que tipo de acompanhamento que você faz. Quando a gente fala que a gente, na OLX, tem uma cultura de colaborativa, onde você dá e recebe feedback, esse é o principal papel do líder. Onde você dá o feedback, você entende que, numa situação X, você não deixa correr frouxo. É lógico, você dá liberdade, mas as pessoas vão trabalhar aquilo de maneiras diferentes. E você, como líder, é que tem que dar o ponto final ou orientação do como isso deve ser seguido. Então, dando feedbacks, colocando assim, qual é o ponto que não funcionou, que tipo de impacto que isso traz para ele, para a companhia, para os demais da equipe, e que tipo de plano de ação que você, como líder, vai fazer para poder ajudar, porque ninguém erra sozinho. Às vezes você não foi tão claro na mensagem. Você não entendeu. De repente, não é ele que não entendeu, mas você que não se comunicou bem. Você dando feedback, fazendo um plano de ação em cima do que você pode fazer, em cima do que o liderado também pode fazer. De fato, as pessoas têm maturidades diferentes e é o papel do líder de direcionar isso, pelo menos na minha visão. Uma coisa muito importante também é que as pessoas precisam compartilhar a mesma causa que a empresa. Isso é fundamental. Se você tem pessoas que compartilham a mesma causa que a empresa, elas são solidárias com os objetivos da empresa. Então, com isso, vem o papel do líder, ou o papel do gestor, ou o papel do amigo, chame seu amigo, né? Que ele está te orientando o tempo inteiro. Cara, aproveita essa oportunidade de trabalho que tu tens, onde tu eres livre para pensar, onde tu eres livre para executar as tuas tarefas do dia a dia, e sobre todas as coisas, tu estás te relacionando profissional e emocionalmente, necessariamente nessa ordem. Leve muito a sério isso. O colaborador precisa se realizar emocional, pessoalmente, para ele poder ter algum tipo de resultado profissional. Não peçam de uma pessoa resultado profissional se é um alienado com nenhuma maturidade e ainda emocionalmente retraído. Essa pessoa não funciona nem na tua e nem na minha empresa. Legal. Próxima questão. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina. Eu também vou para um lugar comum, eu acho, também nas empresas, que é a questão de concentração de informação e poder, que às vezes acontece em alguns colaboradores, ainda mais numa área que às vezes exige um conhecimento tecnológico muito específico, né? Qual que é a política de vocês a tratar com colaboradores que tendem a concentrar informação e poder, e como que vocês compartilham as informações entre áreas para fazer com que esse fluxo aconteça, dando aí o crescimento necessário para a empresa? Eu costumo dizer que nenhuma empresa que eu conheço não tem problema de comunicação. Assim, todos os meus colegas de RH que eu sento e converso, qual o maior problema da tua empresa? Comunicação. Seja ela da empresa para os colaboradores, dos colaboradores para a empresa, entre os funcionários. Não é um papel fácil, não é rápido de se mudar isso. Dentro da OLX, a gente está nesse processo de tentar entender quais são as melhores formas de comunicar as questões. E é muito no incentivo. Até como o Sacha estava falando, assim, as pessoas têm livre-arbítrio. E se você dá liberdade para elas, se você funciona como exemplo, elas passam a funcionar dessa maneira também. A gente tem tentado estimular bastante o fato da gente compartilhar o máximo de informações possíveis. A gente tem um evento mensal que a gente chama de showpartilhamento, que é um compartilhamento junto com cerveja, com chopp, enfim, onde a gente compartilha sucessos, insucessos, talentos, que seja. Tem gente que vai lá e canta e faz funk com coisas da OLX, que acontecem na OLX, enfim. Mas onde a gente estimula um ambiente de compartilhamento de informações. Pessoas que retraem informações, que seguram informações,
É aquele pensamento antigo, né? Se eu tenho informação, eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu continuo onde eu estou. E é justamente o inverso. Se você parar para lembrar um pouquinho, alguns minutos atrás, quando eu estava comentando, toda a nossa estratégia de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas é baseada em compartilhamento de informações, em compartilhamento de conhecimento. Porque se você retrai o conhecimento para você, você não se desenvolve e não dá o passo seguinte. Então, assim, começa muito do tipo de atitude que a gente tem como empresa, para que as pessoas tenham o mesmo tipo de atitude. E, infelizmente, vão ter pessoas que vão ser assim, e a gente vai ter que decidir estrategicamente o que vai acontecer com essas pessoas. A maioria das pessoas que estão aqui, elas realmente atuam na área de recrutar pessoas para fazerem parte de equipes. Vocês vão notar que a maioria das pessoas que vocês recrutam, elas não pensam assim. O modelo de gestão piramidal, ele já caiu. E para a empresa que não caiu, pelo amor de Deus, comece agora a martelar, porque não funciona com a nova geração. Beleza? A nova geração funciona igual que um equalizador. Lembram aqueles equalizadores das antigas? Então, você tem que equalizar a equipe e transformar isso num cano. Quando você transforma isso num cano e não numa pirâmide, você flui. E se por acaso você tem um centralizador de informação ou de poder, ou o cara que sabe tudo na empresa, você tem que explicar que se essa pirâmide se vira e vira ao contrário, a responsabilidade em cima dele é muito grande. Ele não consegue suportar. Então, ou ele muda o seu raciocínio e a sua relação com seus colegas, para que, mais uma vez, a causa vai fazer toda a diferença, porque senão esse único colaborador que retém o poder, ele tem uma única causa, que é a causa dele. Entendeu? Ele quer ser o cara, ele quer ser o que tem poder, ele quer ser o cara que ganha mais. E se ele é o único cara que tem poder, ele é o único cara que ganha mais, de que serve um rico no mundo de pobres? De que serve um super sábio no mundo de ignorantes? Cara, é isso que as empresas têm que começar a trabalhar, gestão colaborativa no mais puro sentido. E as novas gerações já nascem com isso. Nós que temos que aprender a lidar mais com isso do que as novas gerações. É uma humilde opinião, né? Claro, eu só queria pegar esse gancho e fazer uma outra questão, também alinhando um pouco aquilo que a Mariana tinha falado no final, que os estagiários eles já querem chegar tendo uma secretária, que é no sentido de que muitas vezes eles querem chegar muito rápido no topo, querem ser remunerados muito rápido também, sem ter um processo de aprendizado, sem ter um processo de maturidade. Então, a gente tem, por um lado, uma pressão muito grande de transformar organizações verticais em horizontais e, por outro lado, comportamentos na base da pirâmide, querendo chegar muito rápido ao topo, né? Puder falar um pouquinho sobre isso? A realidade é assim, a maioria dos colaboradores novos entendem de que as ideias que eles possuem, desculpem o meu vocabulário, tá? São do caralho. As minhas ideias são as melhores. Tá? O que nós, os gestores, temos que fazer logo é que esses caras executem essas ideias para saber de fato se elas são do caralho. Porque enquanto essas ideias ficam pressas neles, eles acham que estão prendendo, estão reprimindo, que ele não executa. E as ideias deles normalmente não são tão do caralho. Ele precisa dessa vivência. Ele precisa passar pelos momentos da empresa para ter a maturidade suficiente de que quando a ideia dele compartilhada em grupo, tá? Que aí vem o tal de motivação, ação e resultado, tenha o melhor resultado possível. Agora, é nosso papel, é o dia a dia, cara. O cara é mais jovem, ele é mais novo, ele é irreverente, ele sabe de tudo, mas ele tem um monte de ideias. Então, o que a gente faz? Incentiva os caras a executar essas ideias. Quanto mais rápidos eles passam do primeiro nível, que é a parte intangível da ideia, para a parte semi-tangível, ele já identifica com o grupo se vale a pena ou não vale a pena. Ele vai se ligar que não precisa de secretária porque precisa aprender para caralho, que não precisa ganhar mais porque tem gente mais experiente que vai ajudar ele, entendeu? Então, essa que é a opinião, cara. Tentem equalizar as equipes. Não sei. A gente tem um conceito na OLX que é muito de a história do menos é mais. De testar rápido, para errar rápido e aprender rápido. Se você testa, e lógico, baseado num conceito simples, você não vai fazer um super projeto, porque o tempo que você demandou para desenvolver aquilo é tão enorme que o que você perdeu de tempo, você podia ter testado tão simples. Você podia ter colocado, não sei,
um bate-papo lá no teu chat, do teu site. Ok, só de mensagem. As pessoas usam. Bacana, agora vamos colocar carinha tosca, só para as pessoas se comunicarem. As pessoas usam a carinha tosca. Vamos botar umas carinhas bonitinhas agora, vamos botar um carinha fazendo ok, um outro dançando. Enfim, isso é você testar um produto mínimo viável. Isso é você testar e você fazer de uma maneira simples para que, se o negócio der certo, você, ok, evolui. E acaba funcionando muito em cima disso. E um outro conceito que a gente tem muito forte é se basear nos usuários. Isso a gente trabalha dentro do RH, isso a gente trabalha nas outras áreas. Quando a gente fala de usuário interno ou usuário, nosso cliente final. A gente não faz nada que é por decisão nossa, porque a gente vai errar. A gente tem um público enorme. Na OLX, a gente trabalha desde crianças, enfim, adolescentes, a vovôs. Tem aí o vovô da OLX. Então, assim, a gente tem que atender a todos os tipos de público. E não sou eu que vou decidir isso, ou a área de produto, ou a área de desenvolvimento. Quem vai decidir isso é o usuário final. Da mesma maneira, a gente tem que trabalhar dentro das empresas. Então, assim, qualquer coisa que a gente faz dentro do OLX para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, é testada antes. Por que não um estagiário não vai tentar? Por que não um perfil júnior não vai tentar? Novamente, é aquele ciclo onde, se você faz como empresa, você estimula que as outras pessoas também façam. Então, assim, é muito de que tipo de ação que você tem e vai gerar uma reação diferente. Excelente. Temos uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta, mas acho que antes eu queria só contextualizar um pouco. Eu sou Michele, da Acordo Fácil, que é uma plataforma de negociação de acordos, tanto de conflitos da empresa com o consumidor, quanto com trabalhadores, com empregados. Mas a gente também é uma empresa de tecnologia. Então, o que a gente tem bastante de desafio porque a gente tem, mal ou bem, a gente trabalha com justiça. Então, é um trabalho que demanda um pouco de burocracia, muita análise de dados e tem muitos, enfim, funções que são chatas, que são boring, né? Então, o nosso desafio maior é assim, manter a criatividade, manter a motivação das pessoas, a gestão compartilhada. Mas, assim, quer dizer, falar para aquela pessoa, olha, você está fazendo esse trabalho, mas isso é parte de um todo, né? Não é só porque é um trabalho chato, um trabalho boring, que a gente quer uma pessoa excelente fazendo isso também. Então, como é que a gente consegue reter e manter e continuar, contratar essa pessoa para fazer trabalhos que não é sempre que são tão exciting? Bom, olha, vou te falar uma coisa. A Mormai tem 36 anos, tá? Sabe quantas causas trabalhistas a gente teve? 4. Em 36 anos. Quando a gente mudou o conceito de excelência para felicidade. Simples, cara. Simples. Tu vai sair da empresa, tu vai sair amarradão, tu vai voltar para apresentar um projeto novo, tu vai voltar com uma nova ideia, tu vai ser avaliado como uma nova fase da tua vida. São pequenas palavras. É neurolinguística, galera. Excelência é uma palavra muito forte. Você cobrar excelência de um colaborador novo, que ele não passou pelos estágios suficientes na empresa, você cobrar resultado. Gente, você tem que entender como o modelo de gestão, eu coloquei no videozinho ali, é um modelo de gestação. A empresa tem que entender que precisa gestar uma pessoa lá dentro. É da única forma que o colaborador vai sentir segurança e vai dividir a mesma causa com vocês. Não sei qual é teu histórico e tua estatística de relacionamento, se muita gente entra no pau, não entra no pau. Até agora 0, graças a Deus. Mas eu estou te passando a nossa humilde experiência, né? Que quando a gente mudou o conceito de excelência para felicidade, nossa estatística são 4 pessoas em 35 anos. Detalhe, das 4 pessoas, 2, uma era jardineiro e o outro era o motorista do Morongo, nem trabalhavam na empresa, trabalhavam na casa dele. Acho que começa, até quando você começou a tua pergunta, você falou assim, deixa eu dar um contexto para vocês. Eu acho que parte disso. A atividade chata sempre vai ter. Eu faço atividade chata como gestora da área. E acho que assim, isso faz parte de todos os dias, é assim que a gente aprende. Principalmente quando a gente fala de perfis mais júnior, de estagiários, analistas júnior, seja o que for. A gente aprende todos os dias. E acho que o contexto é a chave do negócio. A gente tem jovens aprendizes dentro da OLX e a gente tem uma jovem que trabalha dentro do RH e sempre que a gente vai passar uma atividade para ela, e isso é uma coisa que eu sempre falo muito com o pessoal do time, é assim, passa contexto. Olha, você vai fazer isso aqui, é chato pra caramba. Ou você vai cortar papel, é chato. Ou você vai levantar um ponto de uma pesquisa, é chato.
Mas é necessário. É a partir daí que você aprende, até numa cotação com o fornecedor sobre um sistema X que você vai colocar para rodar dentro da tua empresa. Tudo tem a parte chata, mas é conhecendo o chato que você acaba chegando no legal. É conhecendo o chato, todos esses processos, esses procedimentos, que você chega num ponto final. Então, assim, se você passa contexto para as pessoas, mesmo uma atividade chata passa a ser interessante, passa a ter sentido. De repente, não é interessante, mas passa a ter sentido. A gente tem uma área, que é a nossa área de operações, que revisa anúncios manualmente. Você tem noção do que é você revisar anúncio? Passar cada anúncio daquele e ver se aquilo faz sentido ou se não faz, está com preço dentro ou se não está, se tem alguma palavra que não pode estar ali. É um porre. Metade da nossa empresa é feita disso. E são as pessoas... A gente faz uma pesquisa mensal de satisfação. É a área mais feliz. A gente pergunta o quanto vocês são felizes. É o nosso termômetro, todo mês. O quanto vocês são felizes. E é justamente essa área que tem o trabalho mais operacional da empresa, que é a área mais feliz do OLX. Então, assim, acho que está nisso o segredo. O quanto que faz sentido aquilo para as pessoas e qual o contexto que você dá. Legal. Obrigada. Pessoal, tem um espaço para mais uma pergunta. Tem aqui. Ah, já estava ali? Bacana, pode ir. Oi, meu nome é Trícia, eu sou da consultoria MAPI. E eu queria perguntar para o Sacha especificamente, porque eu acho que aquele tema da liberdade para os colaboradores passa por propósito, mas também passa pela elevação do nível de consciência que você comentou no começo. E quais são as práticas de vocês para promover a elevação do nível de consciência das pessoas na Mormai? Ter pessoas conscientes. Pessoas boas fazem pessoas boas, pessoas conscientes fazem pessoas conscientes. O Morongo, que é o nosso mentor, que é hoje o dono da empresa, ele é uma pessoa que hoje eu estaria do lado dele sem receber R$1, só para absorver o conhecimento que ele tem. Ele tem um altíssimo nível de consciência e ele trabalha isso na empresa há mais de 35 anos. Eu não me considero um colaborador da Mormai, eu sou um tocado pela Mormai. Me ajudou muito na minha vida, tá? Na minha vida pessoal, no meu relacionamento com as pessoas. Eu venho de uma idiosincrasia bem diferente que a de vocês. Eu sou, feliz ou infelizmente, argentino. Culturalmente, a gente pensa diferente. A gente é mais do sul, sabe? Mais uruguaiana, saca? Mas eu me tornei uma pessoa muito melhor depois de eu entrar na Mormai. Mas a Mormai já estava construída. E aí que eu entendi de que quer elevar o nível de consciência das pessoas, seja consciente. Mas aí o que é ser consciente? Aí você tem as práticas. É autoconhecimento? Aí você tem os macetes, você vai praticar, né, interação entre os colaboradores, você vai direcionar quem interage com quem, você não vai deixar tão solto, entendeu? Você vai fazer atividades que elevem a consciência da pessoa também. Tem aí as paradinhas chatas, né? Onde você já entra como gestor e pega os caras mais conscientes para interagir em projetos com os menos conscientes para elevar esse nível de consciência. Não passa por você reciclar lixo, não passa por você comprar um carro elétrico, não é por esse lado, cara, é uma questão de soul mesmo, de alma, sabe? Legal. Vamos fazer aqui também essa última pergunta para poder finalizar? Meu nome é Rafael, eu sou coordenador de atendimento, né? Eu não trabalho na parte do RH. Estou há 10 anos nessa área e a minha pergunta você já deu um gancho ali do trabalho que é chato de fazer a revisão. E esse trabalho de atendimento ele é importante dentro do e-commerce porque a gente está tratando o maior tesouro, que é o cliente que vai comprar. E a gente né? Em 10 anos eu tenho dificuldade de reter profissionais que não existe um profissional dessa área, ele se torna um profissional. E eu queria que vocês dividissem aí essa parte de atendimento, que a gente sabe que é difícil, em práticas para esse pessoal. É engraçado porque, realmente, assim, eu acabei de dizer que assim, a nossa área de operações, que envolve atendimento, envolve revisão de anúncio, envolve algumas áreas relacionadas à operação mesmo do site, que eu acabei de dizer que é uma das áreas mais felizes. Obviamente, é uma das áreas com maior turnover também. Aí, quando eu falo obviamente, você fala, como assim? Eles são os mais felizes. É uma galera super primeiro emprego, grande parte deles são de primeiro emprego. E como é que você trabalha a motivação dessa galera? Porque assim, esse pessoal é muito drivado por dinheiro, ou por, sei lá, uma oportunidade de, eu quero fazer alguma coisa diferente. E o que é mais engraçado é que a quantidade de pessoas que a gente tem, que aí passa a ser churn, não passa nem a ser turnover, a galera que sai e pede para voltar. E pede para voltar, assim,
eu não sabia que era tão bom. Porque essa galera, quando entra lá, é primeiro emprego. Então, assim, entra naquela história do vamos lá, é para pagar minha faculdade, ou vamos lá, é para pagar uma coisinha diferente para eu sair no final de semana. E quando eles se dão de cara com um mercado que é totalmente diferente, que trata as pessoas de uma maneira totalmente diferente. Quando eu brinquei com a história do Profiteroles, a gente tem uma caixinha de sugestões virtual na nossa intranet, onde as pessoas podem colocar qualquer coisa. O pessoal sempre me sacaneia. O pessoal teve gente da minha equipe que foi para o mercado uma vez e me mandou uma foto de uma pilha de Nescau. Porque a gente tem uma maquininha lá de chocolate super delícia, igual da Copenhagen. Tem Nescau em lata, tem leite, mas aí tinha faltado Nescau, enfim, a gente tinha tirado uma época. E o pessoal, Nescau. Não sei, na época não era virtual a caixinha, ela era presencial. Eu não consigo lembrar de quantos bilhetes eu tinha. Aquela caixinha inteira era de Nescau. Sério que é isso que você quer? Você pode pedir qualquer coisa nessa caixinha de sugestões. Você quer Nescau. Então, assim, é uma galera que se motiva com coisas bobas, mas que sai da empresa pelos mesmos motivos, bobos. Como que a gente motiva essa galera? A mesma coisa que o Sacha falou. Assim, a gente vai sempre para o lugar comum do... gente, pessoas são pessoas. A gente está falando de uma geração que é muito focada no pouco e que vai e volta muito rápido. Então, quanto mais a gente dá contexto, quanto mais a gente demonstra, assim, é preciso a gente não jogar na cara, mas colocar na visão das pessoas a quantidade de coisas importantes e interessantes que a gente propicia, para que as pessoas possam dar valor para isso e encarar a vida e as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Não tem muito uma solução, o turnover é alto, mas o quanto mais você demonstra isso para as pessoas, mais valor elas dão. Eu acho, concordo com tudo que tu falou. E só para agregar, eu acho o saque um dos departamentos mais importantes de qualquer empresa. O único cara que não se liga disso é quem trabalha no saque. Então, a gente tem algumas práticas com o pessoal do saque, porque o que acontece? Eles escutam muito, né? Tem que vender produto. E eles estão lá, e qual é o real propósito dele? Resolver pepinos. Porra, eu estou aqui atendendo um cara que está insatisfeito, um cara que está falando mal. A gente fez uma prática muito interessante, né? Durante um bom tempo, a gente isolava partes da equipe para eles jogarem ideias também, né? E a gente notou que eles também querem vender, que eles não querem só atender pepinos, eles também querem gerar receita. Então, se liguem nisso de ali, empresas que têm saques, pratiquem técnicas de relacionamento do saque para com o consumidor, aonde ele se sente importante na receita da empresa e não no passivo dela. Beleza? Porque isso é muito importante na cabeça, inclusive, do colaborador, porque para ele faz parte de um passivo, o cara ele só administra passivo, é tudo passivo. Agora, se parte do dia deixa ele trabalhar no Face, cara, dá a senha do Face. Tá, faz o sorteio, faz o sorteio. Hoje, o ganhador do sorteio fica com a senha do Face do Mormai Oficial. Dá a senha do Insta para o cara, dá a senha do Twitter para o cara. Deixa esse louco ficar com a senha 1 hora. Deixa esse louco entender, entendeu? Deixa ele se sentir importante. E depois ele vai começar a vender. E aí, quando eu comece a vender, cara, ele vira uma receita, não administra mais passivo. E aí tudo fica lindo de novo. Pessoas vão sair. Mas a gente também tem que ter essa manha de gestor de... Nossa, velho, esse lance de alarme falando de neurolinguística, vai explodir, saindo dali da frente ali, ó. Pois é, bom, pessoal, eu queria agradecer. Eu tenho uma frase que eu uso bastante no meu negócio e que ajuda bastante a gente a pensar em como que a gente vai tratar os colaboradores, como que a gente vai se relacionar, que eu peguei de um livro do David Ogilvy, que chama Confissões a um Publicitário, que ele fala que você deve contratar pelo caráter e treinar as habilidades. Então, acho que com esse funil de entrada, todo o resto acaba ficando mais simples. E acho que isso sintetiza um pouco daquilo que a gente quis falar aqui hoje, independente do modelo de negócio. Acho que essa que é a solução. Eu queria pedir uma salva de palmas, acho que foi extremamente produtivo.